Foco está de volta com o segundo episódio da série especial Aposentados e Pensionistas de Vitória. Esse podcast é mais uma das iniciativas assertivas da Assim, que busca promover informação, esclarecimento para você, aposentado e pensionista. Se você ainda não é associado da Assim, não perca mais seu tempo. Tem um número aqui na tela, você entra em contato, a gente vai ter um prazer enorme de te atender e te explicar como se tornar associado. Dessa forma, sendo associado, você vai ter benefícios e vantagens oferecidos por parceiros conveniados conosco. Nós oferecemos uma rede muito ampla de profissionais especializados em diversas áreas, descontos em lojas, em cursos. Não é só isso, a gente também promove, assim promove eventos sociais, feiras, oficinas, enfim, uma gama de oportunidades para você desfrutar dessas vantagens e benefícios de associado. No episódio anterior, no nosso podcast, nós abordamos como, quando e por que a Assim foi fundada. Qual o motivo e o que motiva a Assim enquanto associação. Se você ainda não assistiu esse vídeo, busca aqui no canal, o vídeo está gravado, assiste, compartilha com seu amigo aposentado, seu parente, seu vizinho, que está prestes a aposentar e está cheio de dúvidas, está na expectativa, mas ainda não tem o domínio, para ele poder se familiarizar com os termos, com as leis, com os direitos. Compartilha também com seu amigo já aposentado recentemente, que está na descoberta desse universo da aposentadoria, e também com seus amigos aposentados há mais tempo, para que possam se atualizar. No episódio de hoje, a gente vai esclarecer e entender o que aconteceu em janeiro de 2021 na reforma da Previdência do município de Vitória, mais especificamente no seu regime próprio de Previdência Social, que é o RPPS, no caso o IPANV, Instituto de Previdência e Assistência aos Servidores do município de Vitória. Essa reforma gerou um confisco em 3 alíquotas. 14%, 16,5% e 19% nos proventos, na receita, né, dos aposentados e pensionistas. Então, esse confisco perdurou durante 2 anos e 9 meses. Nós precisamos conversar sobre isso. É de suma importância que a gente entenda o que aconteceu, tudo que foi feito nesse processo e também como foi o desfecho disso tudo. Então, aqui, hoje, nós temos 3 profissionais aposentados que tiveram uma participação efetiva, assertiva e de grande importância e significância nesse processo todo. Luciana Braido, advogada aposentada, pertencente ao quadro do Magistério Municipal e ex-diretora da Escola ASFA e do CEMEI Zélia Viana de Aguiar. Obrigada, Luciana, pela sua presença. Muito bom ter você aqui com a gente. Temos Cláudio Múcio Salazar Pinto, formado em administração, com pós-graduação em administração estratégica, orçamento público municipal, aposentado como auditor fiscal do município, foi professor universitário de orçamento e contabilidade pública e conhecedor de assuntos tributários com obra literária sobre o tema, e membro titular do Conselho Fiscal do IPANV. Obrigada pela sua disponibilidade de estar com a gente hoje, Cláudio. Olha, o prazer é nosso. E o nosso emérito fundador da Assim, Júlio Peixoto, formado em Geografia na UFES e formado em Administração, com pós-graduação em Gestão Pública e ex-presidente do Instituto Beneficente Washington Pessoa, IPANV e da Assim. Obrigada pela presença de vocês. Eu considero de suma importância a gente primeiro discutir, fazer entender as siglas para poder embasar a nossa conversa de hoje. Se a gente não conseguir entender o que são essas siglas, a gente não consegue entender o restante da conversa, né? Então, o que é RPPS, que é o regime próprio, e o RGPS? E qual a diferença deles? Bom, o regime próprio é aqueles que abrange todos os servidores públicos da esfera federal, estadual e municipal. No nosso caso, os municípios, existem hoje 35 institutos de previdência próprios.
do estado, Gerão Monteiro, e mais 34 municípios que Vitória é o originário, de 1910. Então, o regime geral são aquele pessoal que é aposentado pelo INSS. É o regime geral, abrange tudo. Quem trabalha em Petrobras, quem trabalha em Caixa Econômica, quem trabalha nas atividades privadas, empresas, é um regime diferenciado do nosso. E a legislação em si é originária do governo federal, que estabelece critérios para os 3 planos. E tem também o regime complementar, nos mesmos moldes que tem na atividade privada também. E para se criar, institucionalizar um RPPS, como se faz? Quem fiscaliza também esse funcionamento do RPPS? No caso... Porque é um regime próprio, alguém precisa normatizar. Até 1988, no Espírito Santo só existiam 2 institutos. O do Estado, o Gerão Monteiro, e o de Vitória. Com o sancionar da emenda da Constituição de 88, passou-se a ser disciplinado que os institutos poderiam ser criados nos municípios que quisessem regulamentar as atividades do servidor ativo. No caso daqui do Espírito Santo, tem mais regime geral do que regime próprio. E no Brasil também. Dos 5.562 municípios, só 2.000 e poucos que tem. Deixa eu só fazer uma adenda aí, Júlio. No caso do RPPS dos municípios, ele só abrange funcionário efetivo. Conclusão. Então, o município continua tendo servidores no RPPS e servidores no regime geral de previdência. Por exemplo, todos os cargos comissionados contribuem para o regime geral de previdência. Então, no RPPS, efetivamente, só serve para servidor efetivo. Só. E o RPPS é uma autarquia, então? Sim, municipal. Certo. No geral, quais os procedimentos para instituir e para se funcionar o RPPS? Bom, a primeira coisa para você fazer um RPPS, você tem que levantar e fazer um estudo atuarial da situação de cada ente federativo que for fazer isso. Então, você tem o município de Vitória, ela fez isso em 1994, fez um estudo atuarial, foi demonstrado o quanto precisaria de ser aportado para esse regime ser estabelecido corretamente. E aí você, tendo esses dados, faz o aporte desse dinheiro e, por lei, você institui seu RPPS e está resolvida a situação para funcionário, servidor efetivo. Então, para se instituir o IPANV, foi necessário uma avaliação atuarial. O IPANV foi. Foi feita inicialmente. Foi feita inicialmente. E deveria ter sido feita com a instituição do cumprimento da emenda 103, que na época não foi feito. Esse foi o pecado. Na verdade, Manu, quando a gente fala tudo que nós estamos falando, tem o mesmo efeito, todas as palavras têm o mesmo efeito para o Instituto de Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra, Santa Leopoldina, Domingo Martins, todos os 34 municipais. E o do Gerão Monteiro. A legislação é a mesma. Então, tudo que nós falarmos aqui, esse pessoal, os aposentados lá de São Mateus, a Bom Jesus, Baixo Guandu, a Vitória, todo mundo pode ficar atento que os problemas que eles não têm e que nós temos, eles estão propensos a ter no futuro. Podem evitar. Para evitar, nós estamos fazendo uma advertência. Como advertência. Correto. Certo. Eu entendo que essa avaliação atuarial, ela é para uma proteção, para que as coisas funcionem. É como uma previsão. Na verdade, ele regulamenta o plano de custeio do RPPS. Ali é um raio-x de tudo, e o Cláudio é mestre nisso, de tudo que acontece. A perspectiva futura
de quanto as disponibilidades financeiras da instituição vai aguentar pagar aos aposentados no decorrer do tempo. Quando que prevalecerá o marco temporal em que durará para que a prefeitura se livre das responsabilidades de pensão e aposentadoria. Tudo isso está no cálculo atuarial. Perspectiva de vida, tudo isso. O município fez esse cálculo atuarial, ficou ciente da importância que ele deveria aportar nesse RPPS para que ele desse certo, né? Nesse longo período de tempo, só que efetivamente ele não aportou nada, nem um centavo sequer até hoje. Nunca foi feito nenhum aporte? Nunca foi feito nenhum aporte em decorrência de cálculo atuarial no IPANV. Eu gostaria que vocês explicassem como foi feita essa transição do Instituto Beneficente, o Washington Pessoa, para o IPANV. Na verdade, foi uma coisa inexplicável. Nunca ninguém parou para analisar a extensão dos danos. Por exemplo, quando nós tínhamos a autogestão, que era convênio com plano de saúde, a área mercantil da cidade toda, hospitais, nós tínhamos um convênio de assistência médica, disso tudo. Isso gerava receita para o Instituto, que ficava como o fundo previdenciário. Quando houve a modificação que criou a autarquia, esse dinheiro ficou para a nova entidade, IPANV. Mas a metade daquilo ali, quem pagou foi quem? O servidor. Então, a justificativa que nós não contribuímos com nada não tem fundamento, porque se tem 640 milhões hoje, 320 é do servidor. Você está entendendo? E ficou lá atrás. Agora, corrige isso de 97 para cá. E esse dinheiro está hoje incorporado no Fundo de Reserva Técnica. Mas e ninguém fala nada. Então, a gente entende que... E outros problemas. Acabaram com o plano de saúde, acabaram com a autogestão, acabaram com o auxílio fundiário. Aposentado não tem direito a nada, a não ser pensão e aposentadoria. Provento e pensão. A lei que criou o IPANV, ela diz o seguinte: após 60 dias de criado, o IPANV é responsável por pagar todas as aposentadorias e pensões, sem ter um centavo em caixa, a não ser esse que o Júlio falou aí. Então, a lei disse isso. 60 dias, se vira, IPANV, paga. Se você não puder pagar, eu vou te complementar para você pagar. Mas é exatamente isso. E mais. Nessa lei que criou o IPANV, 4.4399, de 97, o artigo 66 é claro. É claro. Nós vamos pagar, mas o Instituto terá que capitalizar o fundo previdenciário, o fundo de reserva técnica. Tem que fazer os aportes. Só para te dar uma ideia, o governador fez 3 aportes de R$1 milhão no Gerão Monteiro. 1 bilhão. 1 bilhão. Nós não fizemos nada. Nunca houve um aporte de 1 centavo a título de aporte financeiro. Porque eles fazem a complementação da folha de pagamento, que não é a lei municipal só que diz. Essa complementação, a obrigatoriedade para pagar o aposentado, se o dinheiro do fundo não der, é da 9.717 de 98. Então, eles são obrigados a complementar. Então, eles dizem, não, mas nós passamos aporte para pagar a folha. Isso é uma coisa, aqui é outra coisa. É diferente. Então, fica nessa. O Tribunal de Contas já falou que, na época oportuna, todos os institutos tinham déficit atuarial. Uma situação que só mudou porque o Instituto, o IPANV provocou, e o Cláudio explicou isso bem no relatório dele no Conselho, e eu expliquei também bem nos 2 memoriais que eu fiz para o prefeito, e que gerou o direito a ele elevar para isenção até 5 salários. Isso. Essa é uma realidade. Vamos entrar agora nesse assunto. Como se deu o advento da Lei Municipal 9.720/2021? Como foi? Bom, a Lei 9.700 nos pegou de surpresa, todo mundo. Todos. Primeiro, nós não sabíamos, o prefeito não anunciou previamente, ninguém sabia, e trouxe um cidadão de fora que não conhece
os problemas da prefeitura, a composição econômica, social, patológica dos servidores da Prefeitura de Vitória, porque quem trouxe essa ideia mexia com o servidor do Estado. Ali no Estado, a gama de pessoas graduadas é juiz de direito, promotor, delegado, todo mundo lá em cima. Ele quis implantar isso dentro da Prefeitura de Vitória. Não sabia que dos 6 mil aposentados, 3.900, 2, 3 salários. E nós temos gente, não é 1, nem 10, nem 50, não. Nós temos 300 que ganham menos que o salário mínimo. E para ganhar o salário mínimo, a prefeitura faz uma complementação que a gente chama de esmola para poder atingir o salário mínimo. Quando faz isso, essa pessoa tinha assiduidade, quinquênio, decênio, a prefeitura se apodera. Ele ficou 10 anos trabalhando sem ter uma falta. Ganhou assiduidade. Como ele ganha menos que o salário, a prefeitura se apodera da vantagem dele. Ele fica estagnado no salário mínimo. Esse é o problema. O desastre foi esse. Esse é um problema. O outro problema é que colocou pessoas para administrar, que não têm conhecimento dos problemas da prefeitura. É gente que veio, ativo, servidor ativo, que é um problema para o Instituto, servidor ativo, porque não conhece o histórico do IPANV, do Instituto, o Pessoa. Você está entendendo? Se você não conhece a história lá de trás, você tem dificuldade para administrar os problemas agora, no presente. Isso está acontecendo. Então, toda petição que entra no Instituto, em tese, né? Estão falando como exemplo, um paradigma. Toda petição que entra no Instituto falando em Instituto Geraldo Monteiro, o Instituto perde. O Instituto Rocha Pessoa, o Instituto perde. A área jurídica perde. Por quê? Porque a área jurídica não era funcionária da prefeitura na época que existia o Rocha Pessoa, o Instituto. Então vai ganhando, vai ganhando, vai ganhando, vai ganhando. Se você botar num acumulado, a prefeitura já perdeu 15 milhões de reais. Na verdade, o advento da lei que foi aprovada em 2021, ela foi um reflexo da emenda constitucional de 2019. Esse projeto era para ter sido aprovado na legislação anterior e não previa nem a alíquota progressiva e nem a diminuição, né, do regime geral da Previdência, que era a base para se descontar para os aposentados. Ou seja, não mexeria na alíquota não, única. traria basicamente os 14%, que era o que estava vindo da União de forma geral. Linear. De forma linear, sem ter 16,5 nem 19. Com o período de transição, e como esse projeto não foi votado na Câmara, as pessoas que estavam no período da transição pegaram esse processo, puxaram para eles e fizeram o quê? As mudanças que eles queriam. E um dia após o prefeito ter sido empossado com os vereadores, esse projeto foi para a Câmara para ser votado, aonde trazia muitas coisas que mudariam a vida dos aposentados e pensionistas. A reforma previdenciária. Viria a alíquota de 14%, que era o que já estava previsto, veio 16,5% para quem ganhasse acima do teto do regime 19. E 19% quem ganhasse o dobro do regime. E veio uma surpresa maior, porque a alíquota na época, que era de 6 mil e poucos reais, que você poderia descontar os 14%, ela veio a partir de um salário. Quem ganhasse um salário mais R$1, começava a se descontar os 14%. Só um adendo. A reforma previdenciária no município de Vitória, ela englobou 3 projetos de lei, que foram dados entrada na Câmara no dia 4 de janeiro de 2021, às 17 horas e 2 minutos e 41 segundos, para ser bem preciso. E no dia 5, eles já estavam todos aprovados e publicados a lei no Diário Oficial. Então, não houve discussão tudo que a Luciana colocou aí. Não foi discutido com nenhum servidor, com nenhuma entidade de classe. E simplesmente foi jogado isso em cima, e isso alterou a vida de todo mundo, efetivamente. E o mais interessante é que as pessoas não perceberam isso.
Nós iniciamos o movimento de tentar conversar com, então, secretário na época lá de Fazenda, porque a gente já percebia o impacto que ia ter na vida das pessoas, porque só em março, né? Maio, que começou a ter esse desconto. Então, até então, as pessoas praticamente não sabiam de toda a perversidade assim, que viria do seu salário. Não comentava porque na esperança de que o prefeito recuasse. Na verdade, como o Cláudio bem colocou, foi uma coisa que não foi discutida, foi uma coisa da equipe da gestão que quis fazer isso. E eu lembro muito bem que na época, em fevereiro, nós já começávamos a discutir com a administração, poucas pessoas, né, Júlio? Nós estivemos no gabinete do secretário. Foi. E você não via muita lógica pelo que estava acontecendo, apenas que ia acontecer. Esses 3 projetos de lei, Cláudia, você poderia falar um pouco de cada um para a gente, por favor? Vamos lá. O projeto de lei 01 de 2021, ele trata da previdência complementar, né, que abarca os servidores que foram admitidos a partir de 2011. Não, 2003. 2003. A emenda 41. Então, todos os servidores, quem entrou no serviço público antes de 2003, ele tinha a condição de aposentar com salário integral e com paridade. Então, a partir de 2003, passou a valer o teto do regime geral de previdência. Então, essa previdência complementar deveria ter sido implantada e foi implantada, e como o Júlio já falou aí, não houve ainda adesão significativa ou alguma a esse regime novo. O projeto de lei número 02, a emenda dele está assim: altera a lei municipal 4399, que estabeleceu lá a criação do IPANV e as regras de aposentadoria do servidor efetivo do município de Vitória. Então, altera a lei e tal para estabelecer nova alíquota de contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração dos servidores ativos, aposentados e pensionistas do município de Vitória, em cumprimento ao disposto no parágrafo 4º do artigo 9º da Emenda Constitucional 103. Esse foi a emenda desse projeto de lei. E a terceira, o projeto de lei 04/2021, todos eles, do dia 4 de janeiro, o projeto, né? Estabeleceu regras de transição para aqueles que já estão no meio do caminho, como é que vai se definir a aposentadoria deles. Que efetivamente ela também não fez isso. Então é isso. O que nós estávamos falando antes, Manu, só relembrar que a aprovação da nova reforma, da reforma para mexer no plano de custeio da Previdência. Dentro do ofício do prefeito, ele toma por base a Lei 9.717. Com base na Lei 9.717, nós temos que fazer isso. Depois vai entrar no outro assunto aí que você vai ver, quando você puxar esse assunto, que é a certificação. Se não fizer, nós vamos perder o certificado. Nós vamos chegar nesse ponto. É só ler a Lei 9.717, Lei Federal, artigo 1º, inciso 1º. Realização de avaliação obrigatório. Realização de avaliação atuarial inicial em cada balancete, utilizando os parâmetros gerais para a organização e revisão do plano de custeio. Não tinha, não botou. Aí vem outro assunto que foi dito aqui antes. O artigo 10 da Constituição é claro. Quando está em estudo direito trabalhista e previdenciário, é obrigatória a presença do representante dos servidores. Nós 3 somos representantes de servidores nos conselhos. Eu sou suplente de Cláudio, ela é suplente do titular no administrativo. Nós não fomos ouvidos. Você não pode. A Constituição, hein? Porque a Lei 9.717, ela regulamenta a emenda 20.
Então, é inconstitucional. Não ouviu os representantes? Esse é um dos pecados. Esse é um dos pecados. E tudo que foi omisso em 21, em virtude, vou repetir, já disse antes, em virtude de um parecer de Cláudio no Conselho Fiscal, um memorial que eu fiz em perfeita sintonia com o parecer dele, nós falamos que o prefeito pode fazer o que ele quiser com o recurso. Agora, ele tem que ouvir o Conselho Administrativo e o Conselho e o Ministério da Previdência. A lei exige isso. Agora ele cumpriu. Ele cumpriu e chegamos a 5 salários. Sem contar que essa ideia de chegar a usar a disponibilidade financeira do Fundo de Reserva Técnica foi nosso da Sim. Então, para esse desfecho, o caminho foi muito longo. Tanto que demorou... O caminho foi longo, 2 anos e 9 meses. E então, nós estamos falando isso, Manu, desde 2 anos e 9 meses atrás. Sim. Na verdade, nós começamos a dialogar com a administração em fevereiro. E a gente via que a gente não ia avançar, tá? Porque seria aquela fala assim, temos que cortar na carne. Mas como você corta na carne de quem passa a descontar de quem contribuiu a vida toda R$150, onde a gente sabe que muitos desse é a cesta básica que está dentro de casa, quem ganha o remédio, né? E nós ficamos mais de 1 ano na geladeira. Foi. Esperando a secretaria. Não que ficamos sem fazer nada. Fizemos vários movimentos, tentamos buscar os vereadores, batendo de porta em porta, até conseguirmos começar a dialogar com a administração, que foram 5 reuniões que nós fizemos. Então, vocês perceberam a ilegalidade, que não precisava de muito também, né, para perceber, mas vocês constataram a ilegalidade frente à Constituição Federal e então procuraram para poder conversar. Assim fez isso. O Cláudio acho que consegue... Veja bem, eles fizeram a reforma tão depressa, tão rápida, assodado, que eles fizeram isso em 5 de janeiro, que virou lei, e no dia 16 de abril tiveram que refazer os projetos de lei para corrigir os erros que eles tinham feito. Principalmente, Cláudio, na lei orgânica. Atropelado. Janeiro. É a transição. Foi tudo atropelado. Fevereiro, março, abril. 3 meses depois, menos de 3 meses, tiveram que corrigir, porque estavam... faltou alguma coisa na reforma, e outras que tinham sido colocadas estavam equivocadas e tiveram que ser trocadas efetivamente, entendeu? Na verdade, se a gente for analisar, várias coisas do decreto-lei foi equivocados, né, Cláudio? Aí tem uma série de coisas que você for analisar, por exemplo. Você tem que a mensagem que o prefeito encaminhou à Câmara era, primeiro, o IPANV é deficitário, ele tem um déficit atuarial de mais de 8 bilhões de reais, ponto. Eu estou mantendo a mesma base de cálculo da União e vou manter a mesma alíquota da União. Isso na mensagem que ele encaminhou. Está escrito na mensagem 01. Está escrito e assinado. 2021. E aí, na hora que você vai ler o projeto de lei, não manteve a base de cálculo, que baixou do teto do RGPS para um salário mínimo. A alíquota, que a União foi de 14, ele botou 14, 16,5 e 19. Então, nada do que ele falou na mensagem dele foi colocado em prática. E aí, você imagina, o município tem um déficit atuarial, o IPANV, o nosso RPPS, tem um déficit atuarial de mais de 8 bilhões. Isso ele fez o projeto de lei em 2021. Em 2021, ele usou um dado, suposto dado, que a gente não consegue interpretar isso direito, de 2018. O cálculo atuarial é feito ano a ano. Seria de 2020. 20, pelo menos, ou 2019. Então, 2021 estava em curso, por que usou o de 2018? Aí você imagina, então, 2018 tinha um déficit de 8 bilhões, em 2019 tinha quanto? 4? O que o município fez para baixar de 8 para 4? Nada. Não deu nenhum centavo. Ele não fez nada, absolutamente. Então, alguma coisa estava errada nisso aí também. Não existe isso. Até porque, vou antecipar algumas coisas, o IPANV não tem déficit atuarial. Ele foi equacionado em 2011, pela Lei 83...
Lei 8134. Isso, de julho de 2011. Tá? Segregação. Ela Até fez... porque se tivesse o déficit, não poderia ter o Não certificado, não poderia continuar. Não é isso? Isso, seria mais ou menos... Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Por aí. Também não receberia as transferências. Correto. Não, isso é... Na verdade, interno, é porque a emenda interno. constitucional, ela traz a abertura para que você possa trazer essa alíquota progressiva, possa trazer redução, mas para quem possui esse déficit, o que não acontece com a prefeitura, entendeu? Então, ele usou da legislação numa interpretação totalmente equivocada, tá? E trouxe esse enorme prejuízo que a gente pode até configurar como um confisco no bolso dos aposentados. Sim. Manu, presta atenção. Para o Ministério da Previdência, para o Ministério da Economia, para o Ministério da Fazenda, para a Receita Federal, a palavra de João, José, Pedro, Júlio, Luciana não vale nada. O que vale é lá, que está na lei. O cálculo atuarial, ele tem força de lei. Por quê? Porque ele cumpre uma determinação constitucional. O que o atuário falou no relatório dele de 2020? Porque a reforma, a proposta, veio em janeiro, dia 4 de janeiro. O cálculo atuarial é entregue em dezembro. Ele falou, ó, tudo perfeito, Está equacionado. não tem déficit atuarial e a alíquota a ser adotada em 2021 é 14% linear para todo mundo. 5 dias depois do dia 31, ele inventa, pá, desobedeceu. Isso é um dos piores, juridicamente é um dos piores. Isso demonstra que o Instituto está em insegurança jurídica, estado de insegurança jurídica. Desobedeceu um dispositivo constitucional. Esse é o problema. E mais outros problemas que tem. O Instituto nosso é um amaranhado de inconstitucionalidade. Tem muita coisa. E explica pra gente o que é, como funciona isso do município não receber essa transferência governamental, né, da União. Engloba o quê? Essas transferências englobam o quê? Isso é o seguinte, foi usado isso como argumento para se votar rapidamente a reforma da Previdência. Como se fosse uma pressão. Exatamente, como se isso estivesse constando da emenda 103 de 2019. Entendi. Né? Isso não existiu na emenda, não trata disso, né? E foi colocado isso nas mensagens do prefeito de que essa coisa tinha que ser aprovada rapidamente, porque senão o município ficaria sem receber os seus repasses da União. Que efetivamente não iria acontecer e nem vai acontecer nunca, mas foi utilizado como foi utilizado uma pressão, como né? se Pressão em precisasse. cima da Câmara, dos Sim, vereadores. como argumento. E isso aí não, efetivamente, se tivesse feito uma mínima pesquisa, ia saber que não estaria nesse problema. Por quê? O IPANV fez o equacionamento do seu déficit atuarial em 2011. Depois, em 2014, ele ficou numa dúvida, eu tenho déficit ou não tenho, tenho ou não tenho. Aí fez uma consulta ao Ministério da Previdência, Trabalho, né? Muda de nome todo presidente que vai, ele muda isso de nome, mas fez uma consulta, e nessa consulta foi passado para o IPANV, e essa consulta serviu de base para o Brasil inteiro, dá a parecer para todos os outros RPPS, de que o IPANV, por ter feito a segregação de massa em 2011 dos seus servidores segurados, não tem déficit atuarial. Ponto. Então, se não tem déficit atuarial e a segregação de massa foi feita e é respeitada, não tem como falar que eu não vou receber nada porque eu não vou ter o certificado. Eu vou ter sempre porque eu não tenho mais déficit. Se eu não tivesse o déficit, poderia não receber o certificado de regularidade previdenciária. Mas, como eu não tenho déficit, eu vou receber. Então, foi tudo só argumento de pressão. Não teve nada de legalidade nessas coisas todas aí.
Eu ia perguntar isso. Em que condições é exigida esse certificado de regularidade previdenciária? Quando o prefeito falou que os vereadores, tem que aprovar, porque senão quem não tem o certificado fica propenso a não ter repasse. Vamos pegar São Paulo, por exemplo. 83 bilhões de reais de déficit atuarial. Acusavam o resultado lá deles. Nunca teve um levantamento de falta dos recursos. Igual lá, vamos falar o Espírito Santo. Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Pedro Canário, Conceição da Barra, Conceição do Castelo, Divino São Lourenço, Ecoporanga, Vila Velha. Todo mundo. Serra. Ninguém teve suspenso. Só Vitória que o Ministério da Previdência e a Fazenda ia falar que ia suspender. Não existe. Santa Catarina, Sergipe, Alagoas, todo mundo com o RP, o certificado sobre subjúdice, porque tiveram que entrar na justiça, inclusive o IPANV ficou subjúdice muito tempo. Aliás, foi o primeiro a entrar em subjúdice, condições de subjúdice, foi o IPANV, que lá em 2002, eu já era conselheiro, nós vimos o antigo presidente junto à ABIPEM, que ele era presidente do Instituto, as pessoas, do IPANV, e, em paralelo, ele exercia a presidência da ABIPEM, Associação Brasileira de Instituto de Previdência. Então, primeiro foi o nosso que pegou uma liminar para poder não pagar e ficar usufruindo. Então, justamente nós que fomos o pioneiro na ação, que fomos punidos, e os outros não. Então, Alagoas, Pernambuco... Nós não fomos punidos. O prefeito usou isso como argumento para punir foi. O servidor. É o servidor. Para fixar bem o assunto, no que consiste essa segregação de massa dos segurados do IPANV, Cláudio? Bom, como é que surgiu isso? Vamos começar do começo. Foi criado o IPANV, foi feito um estudo atuarial, o município tinha que fazer o aporte de capital no seu RPPS para que esse RPPS tivesse fluência no pagamento de aposentadorias e pensões. Como o município, efetivamente, nunca fez isso, nunca aportou um centavo sequer, decorrência do estudo atuarial, que é feito todo ano, o que ocorre? Em 2011, ele foi obrigado a tomar uma atitude para resolver o problema do déficit atuarial que ele tinha até aquela época. Então, em julho de 2011, foi criada a Lei 8134 de 2011, que fez a dita segregação de massa dos servidores. O que é? Todos aqueles servidores que foram ingressos no serviço público até 7/7/2011 teriam um tratamento previdenciário, e os que entrassem a partir do dia 8 teriam outro tratamento previdenciário. Então, aí, o que é essa segregação de massa? Essa segregação de massa é uma forma prevista em lei para equacionar o déficit atuarial. Então, todos os RPPS, todos os entes federativos que fizessem a segregação de massa, a partir da publicação da lei que fez isso, equacionava o seu déficit. A partir desse momento, eu não tenho mais déficit atuarial, ele foi equacionado. Qual seria a opção do município em fazer isso? Que ele já deveria ter feito desde o início. Ou ele faz a segregação de massa, ou ele faz um plano de amortização, que ele teria que cobrir todo o déficit atuarial que ele criou em 35 anos. Ponto. Prestações fixas, mensais, e ele teria que pagar tudo em 35 anos. Ou foi-lhe dada a opção de você faz a segregação de massa e você vai ser responsável por essa massa que você não cumpriu com suas obrigações a pagar a aposentadoria e pensão no que precisar complementar. Então, a segregação de massa efetivamente é isso. Os servidores que foram admitidos no serviço público até 7/7/2011 têm um tratamento previdenciário hoje, e a partir de 8 de julho de 2011 tem outro. Que foi criado o Fundo Previdenciário, que é esses novos servidores, e esse Fundo Previdenciário,
Hoje, ele tem um superávit atuarial de mais de 200 milhões de reais, Que não pode mexer. que não pode mexer, né? Porque senão o município vai lá, tira e usa, estraga tudo que ele já fez com o outro. Então, o que ocorre? Esse pessoal que entrou, servidor que entrou a partir de 8 de julho de 2011, ele está com sua aposentadoria garantida e o município não vai precisar de botar um centavo para cobrir a aposentadoria e pensão de ninguém. Por quê? Porque ele é superavitário e está acontecendo do jeito que deveria ter acontecido em 1997, quando se criou o IPANV, não foi feito nada disso. Cláudio, é interessante também falar por que disso, por que existe esse déficit? Porque a prefeitura que ficava com os descontos que a partir de 88 veio trazendo da Previdência, não é? Isso. Então, como a prefeitura ficava, a prefeitura gerenciava, a prefeitura que tinha uma folha de ativos e inativos, ela ficou com esses descontos que eram feitos das pessoas na época, né, Cláudio? O que você tinha aí? Quando você tinha Instituto Beneficente ou as pessoas, você tinha a contribuição do servidor, que contribuía com 5% do ativo, né? Contribuía com 5% para efeito de assistência, de médico, né, Júlia? É isso aí, né? Assistencial. Era assistencial O mesmo. nome era Instituto de Previdência e Assistência. E pensão que pagava na época e tal, era até ser instituído o IPANV. Então, aposentadoria, todas elas eram pagas pelo município. Pelo município. Todas. O município tinha rubrica no seu orçamento de pagamento de aposentadoria. E sempre foi feito isso. Quando criou o IPANV, o que aconteceu? Pegou toda essa massa de servidores aposentados, botou para o IPANV e disse: toma que o filho é seu, paga aí agora. E o fundo Sem dinheiro. Agora é seu, E o sem fundo dinheiro. é nosso. E o dinheiro que estava lá, que o fundo, que os servidores tinham contribuído para o Instituto Beneficente ou as pessoas, ficou para Por isso Foi que gerou, herdado. por isso que gerou essa questão e oficial, veio essa segregação. Porque, na verdade, a prefeitura, na época que ela entregou os aposentados ao IPANV, ele não mandou o dinheiro junto, ficou com o dinheiro. Até porque, você veja bem, se você você criou 2 planos, previdenciário e financeiro. Aí, se você tem o plano previdenciário, ele é superavitário, como é que eu vou dizer que o IPANV tem déficit? Porque o plano é uma célula do RPPS. Então, o RPPS não tem déficit. O fundo financeiro tem déficit atuarial? Não, não tem, porque ele foi resolvido, equacionado pela segregação de massa. Inclusive, se for pegar todos os relatórios atuariais de 2011 para cá, na hora que o atuário faz a sua conclusão, ele bota assim, déficit atuarial a equacionar, zero. Todos eles constam todo o resultado zero. final Zero. é esse. É zero. Então, não tem déficit atuarial a equacionar. Se tivesse, estava escrito lá o valor. Teria obrigação de constar. E não consta. Então, não existe esse déficit atuarial. Hoje, no IPANV, isso é... A segregação de massa veio para solucionar. Olha só, um dos pontos da solução. Garantir. Olha um dos pontos da solução. Com a segregação de massa, passou a existir um descompasso entre prefeitura, município, o ente federativo, e o Tribunal de Contas. Por quê? Porque a segregação de massa preservou o pessoal do plano financeiro, que é quem entrou até 7 de fevereiro, 7 de pra julho. trás, 7 de julho para trás, o fundo não poderia acumular nem um centavo. Passou 2 milhões? Paga todo mundo. Não podia ter. Hoje tem 700 milhões? Não podia ter. Porque recebeu daqui, pagou lá. Só o financeiro. Quem entrou até julho de 2011. E o outro lá, quem entrou depois, não pode gastar o dinheiro guardado lá. Por quê? Porque se o Instituto falir, quem entrou de 2011 para trás, vem para o Tesouro. Prefeitura responsável. A prefeitura tem que pagar. E esse pessoal novo, que tem 200 milhões, não. Se fechar, eles têm que viver daquele fundo que está lá. Porque o dele já está sendo repassado. Aí, qual é o descompasso entre o Tribunal de Contas e o Instituto? É que, para o Instituto, foi resolvido com a segregação. O Tribunal de Contas, não, negativo, está devendo, porque o Tribunal... Eles fazem a ressalva sempre, né? O Tribunal fez um levantamento
e acusou que todos os institutos de previdência estavam... Isso em 2015. Todo mundo deve. Tem déficit financeiro. Para te dar uma ideia, o Girão Monteiro estava com 38 bilhões de dívida. Então, e nós tínhamos 4 bilhões e meio. Então, o que aconteceu? A Tatiana inventou de fazer uma 4 bilhões, não de dívida, de déficit atuarial. Déficit atuarial, de dinheiro que não foi repassado. Aí o que aconteceu? A Tatiana, a presidente do Instituto, fez uma consulta ao Ministério da Previdência. Quando chegou no Ministério da Previdência a consulta, o Ministério da Previdência estendeu. Bom ouvir também a opinião dos auditores da Receita Federal. Vamos ouvir do Ministério da Fazenda. Vamos ouvir dos atuários a nível nacional. Aí eles entenderam que não tem déficit atuarial. Não se fala em déficit atuarial em termos de plano financeiro, porque não pode ter reserva de dinheiro. O que faltar, a prefeitura dá e acabou. Cala a boca e fica quieto. Não precisa ter reserva financeira. O fundo financeiro hoje do IPANV tem 700 milhões e alguma coisa aplicado. Quer dizer, não precisaria de ter nem um centavo, porque a responsabilidade é do município. É do município. Por quê? Porque ele não fez o que ele devia de fazer na época própria, que era capitalizar o fundo. Era o fundo garantidor. Isso. Ele nunca fez, então por isso que ele é responsável. E essa, às vezes, é a dificuldade das pessoas entenderem o que é essa segregação de massa. Porque, na verdade, existiu uma arrecadação de um dinheiro que, na hora que deveria ter sido passado, não foi. Não foi. Então, ele assumiu o risco de que, até o último aposentado, né, até essa data de 2011, receber a sua complementação daquilo que não foi passado na época que deveria ter sido. Essa consulta que o IPANV fez em 2016, nós, Cláudio no conselho, eu na ASSIM, Luciana como conselheira, todo mundo sabe, nós falamos sempre, não pode ter. O Ministério da Previdência falou que não pode. Mudou o prefeito, o que o atual prefeito, o Galo Cantai, não sabia onde, porque não foi ele. O autor intelectual não foi o prefeito Pasolini. Foi uma outra pessoa de fora, funcionário do Estado, que nunca se preocupou em implantar no Gerão Monteiro, mas sugeriu que implantasse aqui, na gente. O que aconteceu? Esse estudo de 2016, Cláudio botou no parecer dele, eu botei no meu memorial, Luciana me ajudou, nós fizemos um memorial, o que chegou? Tem que ouvir o Ministério da Previdência. E nós estamos falando, porque não pode ter... Aí, como eles não conheciam nada, e eu acho que ainda não conhecem, vamos ouvir o Conselho Administrativo, vamos ouvir o Ministério da Previdência. Nós já estávamos a cavaleiro. Opa, a resposta vem de lá, nós já sabemos. Isso foi um ano retrasado. Foi quando foi feita a consulta em menos 16, de um ano. Acredito que em menos de um ano É. foi feita mais de uma consulta para ouvir os pareceres. Aí nós já sabíamos o resultado. Quando veio, tudo que nós falamos, o Ministério da Previdência falou, não pode ter, não tem déficit atuarial. Não pode se entender como déficit atuarial algo que a prefeitura é um fundo garantidor. Mas mesmo assim, o Tribunal de Contas do Estado continua Aí, julgando, abdicou. entre aspas... Abdicou? Não, acabou. Acabou. A partir desse relatório, desse ano que fez agora, que o Cláudio sugeriu, e eu, e a Luciana, aí, não pode ter. Aí ele aceitou ir a 5. Só para te mostrar até que ponto nós chegamos na coisa, essa consulta do Instituto, no Ministério da Previdência, tornou-se parâmetro nacional. Eu leio, está aqui, Prefeitura Municipal de Cubatão. Está claro aqui. Os conselheiros, Rogério, aqui diz que, além da consulta realizada, nossa consulta, encartado o parecer número tal do Ministério da Previdência, onde a Prefeitura de Vitória, explicou tacitamente que não existe. Prevaleceu. Eles retiraram a cobrança nos moldes que estava sendo feito igual aqui em Vitória. São Paulo tirou. Quais outros O estados estado também de Alagoas, utilizaram essa estado de consulta Sergipe, que o IPANV estado fez? de Santa Catarina, todo mundo recuou. Só Nós ainda não conseguimos o recuo que a gente precisa. Porque hoje nós conseguimos a isenção até 5 salários, né? E que já abrange boa parte dos aposentados, mas a nossa luta continua em cima do
regime geral da Previdência, do teto, Do INSS. e de forma linear. Ou todo seja, quem ganha 7, quem ganha 10, quem ganha 14, quem ganha 20 é 14%. Então, assim, Única. A nossa luta, ela ainda continua, né? Mas o entender isso que a gente está trazendo agora, como o Cláudio vem colocando e falando da segregação, do déficit atuarial, isso é importante até para que a gente se fortaleça, né, Cláudio? Lógico. Você veja bem, a situação... A nossa reforma da Previdência ela foi feita como se o IPOV tivesse déficit atuarial. Tudo foi feito em cima disso. Alíquota progressiva, redução de base de cálculo, como se tivesse déficit. Ocorre que não tem déficit, então a nossa reforma é ilegal. Tudo nela não está correto. E chancelado pelo Ministério da Previdência, chancelado pela Receita. Receita Federal. É porque a auditores emenda fiscais. traz que se você tem déficit, você pode fazer o que a prefeitura fez. Se você não tem, você não pode fazer. Se não, então não é tem, nesse aí tá ponto a ilegalidade. é nesse ponto que vem a ilegalidade. Na verdade- A prefeitura não precisaria da alíquota progressiva e nem de trazer o teto Nada. Tem a dessa redução forma da e base de nem cálculo. nós ficarmos lutando o tempo que nós estamos lutando para chegar a 5 salários e nem precisaria de usar nenhum outro tipo de fundo para poder bancar aquilo que é de E responsabilidade hoje, dela. como está em que pé está essa conversa ainda? Pela luta que continua Tá sendo para que seja linear nos Está sendo 14%. disputada no STF. A nossa na prefeitura, a gente ainda pretende abrir diálogo. Nós avançamos muito, porque não foi fácil. Nós, a proposta inicial na primeira reunião era 2 salários, depois não, vão para 3, e foi uma reunião onde tinham alguns vereadores, É um até que estica e surgiu. puxa, né? Um estique e puxa, que surgiu. Eu gostaria muito que avançasse esse ano, mas esse ano é um ano político, né? Então a gente sabe das limitações que se tem. Mas com a boa vontade política, essa lei poderia até acabar agora, né, Cláudio? Quando o prefeito sancionou a concessão da isenção até 5 salários, nós estávamos na Câmara. Foi um momento apoteótico. Os vereadores pedindo desculpa ao vivo no microfone, na tribuna, aos aposentados e pensionistas. Nós fomos enganados. Nós fomos enganados. Nós não sabíamos que tinha que pedir documento. Só pedir a Associação dos Aposentados. Qual é o voto que eu dou nisso aqui? Porque você tem que Mas pedir o cálculo atuarial. isso também revela muita coisa, né? O porquê da pressa, a falta de informação. 2 horas né? e A 16 falta de minutos aprovaram conhecimento. uma lei que tinha que demorar no mínimo 48 horas. Tinha que ter pressa para isso ser feito. Olha, Porque o artigo 10 da Constituição diz que tem que ser ouvido o servidor ativo. Olha, eu acho que nada que é feito com pressa, ele traz vantagem. Na verdade, eu não vou dizer que as pessoas foram enganadas. Apesar de, na época, nós tínhamos vereadores que estavam assumindo tudo isso. Mas todos deveriam entender um pouco, ou senão, como diz Cláudio, uma simples pesquisa, né, Cláudio? Traria essa questão da segregação de massa, traria essa questão do déficit atuarial. E eu acho muito interessante que quando a gente toca a questão da segregação de massa, tem vereador que ainda não entende. Você acredita nisso? E não tem interesse em conhecer, não. E não tem interesse em conhecer. Não consegue entender que existiu contribuição, que a prefeitura ficou com ela e só passou para o Instituto os aposentados e pensionistas, né? Assim, existiu a contribuição dos servidores lá atrás para o Instituto Washington Pessoa, enquanto que o município efetivamente não contribuiu com a parte dele. Só quem contribuiu foram os servidores, né? E aí você imagina assim, bom, tem déficit. Se tem déficit, eu vou poder fazer todas essas barbaridades, essas ilegalidades que eu cometi. Então, foi lá, provou. Aí você imagina, pega a base de cálculo que a Constituição determina como é que se aplica aquilo, e aí eu digo que não é assim, é assado numa lei do município de Vitória. Né? Só para você ter uma ideia do nível de ilegalidade. A parte do servidor público, na Constituição, você tem ela
do artigo 37 até 40, 49, tal. E trata do servidor público. Quando trata do servidor privado, da iniciativa privada, do seletista e tal, está lá no 190, 200, lá para trás. Então, são duas coisas distintas. Diferenciado. Né? Então, não se confunde servidor público com a iniciativa privada dos servidores do INSS. Aí você tem, assim, o artigo 40 da Constituição, ele fala que vai ser o RPPS, tem que manter equilíbrio e tal. E o parágrafo 18 do artigo 40 da Constituição diz o seguinte: incidirá a contribuição sobre os proventos de aposentadoria e pensões concedidos pelo regime de que trata esse artigo, que é o regime próprio nosso, né, o nosso IPANV, que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, de que trata o artigo 201, que é lá o pessoal do INSS. Então, quando eu digo que só posso incidir contribuição previdenciária a partir do teto da Previdência, o município de Vitória baixou do teto geral da Previdência, que era assim que era operacionalizado, e baixou para um salário mínimo. Aí um ponto que totalmente ilegal que foi feito, porque esse parágrafo 18 do artigo 40 está em vigor até hoje, e a emenda constitucional 103 de 2019 não alterou nada disso. Então está valendo. Se está valendo, eu não podia contributar a partir de um salário mínimo. Só para apimentar mais um pouquinho, eu queria que vocês falassem, porque o prefeito ele aumentou a alíquota de contribuição previdenciária dos segurados. Diminuiu a dele. Isso que eu gostaria que fosse falado. A alíquota patronal foi diminuída pela metade. Aí era o seguinte... A gente precisa falar disso também. Antes dessa reforma, como é que funcionavam as contribuições do município de Vitória, do seu RPPS? O servidor, que era aposentado, pensionista ativo, contribuía com 11%, e o município contribuía com 22%. Era o dobro da contribuição do servidor. Nesta reforma, o que o prefeito fez? Ele botou a contribuição do servidor para incidir a partir de um salário mínimo, o aposentado e pensionista, né? O ativo já incide normal, né? Mas botou para incidir isso e botou 14%, 16,5% e 19%. Ela é progressiva. E ele, que pagava o dobro, passou a pagar um só. Ele baixou a dele para 14, 16 e 19. Ele deveria ter 28, 33 e 19, 38. Essa divide-se a alíquota. Para ele contribuir, já que tinha déficit atuarial, está com déficit... Ele teria que aumentar a alíquota patronal também. E não diminuir. No mesmo padrão que tinha antes. No linguajar popular, a prefeitura fez com o aposentado, é igual aquela proposta do porco com o frango, a galinha. Vamos fazer um acordo nós dois. Você entra com você, a galinha fez. Você entra com bacon, que eu entro com ovo. O bacon ele tem que morrer. E ela botou o ovo, acabou, tá vivo. Então nós ficamos com peso maior. Foi transferido tudo para o aposentado e pensionista. Nós estamos pagando uma dívida de 30 anos, 40 anos da prefeitura com o fundo, nós estamos pagando. Sim, o assalariado estava pagando. Agora, com esses 5 salários, o assalariado teve um refresco. A gente reconhece que o prefeito tem os méritos do reconhecimento de que errou. A gente elogia, nós não criticamos o prefeito. Nós não criticamos. Nós só criticamos porque ele tinha que chegar ao teto do INSS e aplicar uma alíquota de 14% linear. Aí nós íamos ficar igual a quem? Os outros 33 municípios, RPPS municipais. Nós somos os aposentados desiguais. No meio dos iguais, nós somos desiguais. E tem mais, assim, né? Ele pagava o dobro, passou a pagar um só. A taxa de administração que é paga ao IPANV para ele administrar toda essa situação, que é de 2,88% do valor das contribuições, o que era pago mensalmente, o que o município fez? Essa taxa eu só vou pagar a partir de janeiro do ano de 2022. Então, ele, além de não pagar mais a taxa durante um ano, ele reduziu
a alíquota dele pela metade. 50% de desconto para ele deu. A taxa de administração só vou pagar a partir do ano que vem. Foi 10 meses que eu ganhei sem pagar a taxa. Carência. Né? Então, depois eu vou passar a pagar lá e, paga aí, servidor. Quem que pagou? Servidor. Paga a dívida do município. Isso, do paga a artigo minha 66 cota. da Lei 4399. E aí, se ele estava fazendo uma reforma dessa porque precisava de aumentar a arrecadação, porque tinha déficit atuarial, ele diminuiu tudo que ele podia fazer. E tem mais. Além disso, existe uma coisa no regime previdenciário que chama compensação previdenciária. O que é isso? Eu fui aposentado eu trabalhei, contribuí para o INSS e passei num concurso na prefeitura, vim para a prefeitura, aí eu trouxe 15 anos de serviço do INSS. Eu trago isso para cá. Como eu contribuí lá no INSS e não contribuí no IPANV, e o IPANV é que vai pagar a minha aposentadoria, o INSS é obrigado a fazer uma compensação, a pagar para o IPANV todo ano, todo mês, eles faz de ano em ano, será? O valor correspondente à minha contribuição para poder pagar minha aposentadoria aqui. Então, e do mesmo modo, o servidor público que foi para o regime geral de previdência, o IPANV também faz o pagamento lá, que pode parecer que não, mas existe essa possibilidade. E tem isso aí. Aí o prefeito ainda pegou este valor que vem de lá para compensação, que era todo o dinheiro aplicado no fundo financeiro, ele usou para pagar a diferença que ele era obrigado a pagar. É isso também. Então, até isso ele diminui. Eu tenho que te dar 10, quanto é que é a compensação previdenciária? É 3, então só vou te dar 7. Então, do dele ele diminuiu tudo. E, puxa, aumentou o déficit, então. Vamos dizer que a reforma que ele fez... extremamente paradoxal, né? E adiciona um outro detalhe. Contraditório. Adiciona-se outro detalhe. Aquele que a administração fala, não, esse cara ganha muito, ganha 40 mil, mas só recebe 20. Porque tem o teto do prefeito. Se morrer 5 aposentados que têm o teto do prefeito, naquela morte ele ganha, a prefeitura deixa de pagar 100 mil reais. Fica no cofre deles. Fica no tesouro. É isso que é... Então, ganha de qualquer maneira. Isso é igual o governo com a sua loteria dela. Ganha de tudo quanto é jeito. Ganha-ganha. Então, a gente considera, assim, a retificação do prefeito, mas é importante a gente explicar como tudo isso foi feito. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre as ações da ASSIM, a partir no devido tempo, né? Deixa eu só fazer um complementozinho aqui. Com respeito à ilegalidade do projeto de lei, a emenda constitucional 103 de 2019, inciso 10, parágrafo 22 do artigo 40, ela alterou o artigo 40 da Constituição e ela diz o seguinte, parágrafo 22, vedada a instituição de novos regimes próprios de previdência, lei complementar federal estabelecerá, para os que já existam, no nosso caso, o IPANV, normas gerais de organização, de funcionamento e de responsabilidade em sua gestão, dispondo, entre outros aspectos, sobre parâmetros, inciso 10, parâmetros para a apuração da base de cálculo e definição de alíquotas de contribuições ordinárias e extraordinárias. Foi acrescido na emenda 103 de 2019, a nova regra. Então, o que acontece com isso? Enquanto lei não for editada, lei complementar federal, eu não posso mexer na base de cálculo. E ele mexeu. Baixou sem a lei. De 10 para 1 salário. Ilegalidade. Isso, entendeu? Então, ele baixou. A alíquota, que pode ser a ordinária ou extraordinária, e progressiva e tal, só depois que lei complementar federal regulamentar essa matéria. E até hoje não tem isso. Não tem nenhuma lei que tenha regulamentado isso. E Vitória fez. Nós em Vitória, regulamentou a Constituição Federal com lei municipal. Então, as aberrações são muitas, Você vê né? que a emenda 103 em si, ela permitiu que os municípios viessem a alterar as disposições da Constituição de 88. Mas de forma certa. Fizeram, foi errado. Fizeram errado. É aquela situação, né? A lei, ela é muito de quem interpreta, né?
Mas o que acontece? O município interpretou tudo da forma como ele quis. Em benefício próprio. E passando por cima de regulamentos, porque nada do que a prefeitura fez poderia ter sido feito, tá? Já que nós não temos o déficit atuarial. Então, assim, foi uma situação extremamente, eu acho que constrangedora para os aposentados e pensionistas, que do dia para a noite, né, tiveram seu dinheiro aí. Quem nunca contribuiu, já tinha pessoas que tinham 10 anos de aposentado, nunca contribuíram com nada, passaram a contribuir. Isenção total. Na verdade, Manu, é que a associação sempre... Nós falamos isso há 5 anos. Nós temos que... A associação está olhando no ponto do futuro. Nós não estamos só preocupados com o presente. Nós estamos preocupados no ponto futuro. Nós entendemos, a associação entende, que o operacional, a fórmula operacionalização do IPANV tem que sofrer uma reformatação geral. Geral. Tem que ser rediscutida. O Instituto tem que ser rediscutido. Porque nós estamos na contramão e no contrapasso da história. Da história. Nós temos um instituto aqui no estado do Espírito Santo que está fechando as portas. Vai passar a ser regime geral. Vai levar o pessoal. Conceição da Barra. Conceição da Barra, eu sabia de quais esse instituto. É mais ou menos 3 ou 4. Vão deixar. Iconha. Por essas coisas. Mimoso do Sul. Por quê? Por causa dessas coisas. Não se discute o que tem que ser discutido. E quando se discute o que eles entendem que tem que ser discutido, fazem entre eles e não ouve aqueles que conhecem. Porque a Previdência ela é diferenciada de outros problemas. Você tem que botar as pessoas que conhecem Previdência. Que não sou eu, não sou Cláudio. Tem gente mais aí nas hostes, coisas que conhece isso. Mas não tem interesse. Então chega lá o cara, que é um meteoro de passagem, vai discutir... Por que aconteceu isso tudo? Houve uma renovação na Câmara Municipal de Vitória, de 15 vereadores que tinham antes, vieram 10 novos. Quer dizer, no dia que tomou posse, começando, aí alguém ia falar com ele, vendo de casa, veio para tomar posse, de terno, paletó, não sei o quê. Opa, alguém vai me falar o que é Previdência. Vou falar o que é cálculo atuarial. Alguém vai falar o que é isso. Como ninguém falou, é isso aqui para aprovar? Está aprovado. Nós somos vítima disso. Então, nós temos que defender a tese de que o Instituto tem que ser objeto de um estudo junto com o pessoal que conhece isso. O atuário tem que estar presente nessa discussão. O Ministério Público tem que ter um representante nessa discussão. O Ministério Público, o Tribunal de Contas tem que ter o Tribunal de Contas lá do Tribunal de Contas, tem que ter o auditor de contas, tem que ter presença para ser discutido por quem conhece. Não é só a Câmara. Até porque se tivesse e tinha advogado na Câmara, mas foi reeleito, calado, prefeito não, prefeito quer, não é isso que se precisa para o serviço público. Tem que haver uma discussão a nível superior, com gente que tem experiência, com gente que conhece a lei, gente que sabe interpretar a lei do Ministério da Previdência, a lei 9.717, a lei 10.887, gente que conhece, aí faz um estudo. O prefeito que virá, ele vai ter uma dor de cabeça. Ele vai ter que reformatar o IPANV, porque o negócio está no descaminho. E nós aqui, que estamos na mesa aqui, podemos falar de cátedra. Isso que eu estou falando. Nós sabemos, pontuamos um a outro aonde estão os problemas. Se alguém quiser saber, porque na prefeitura ninguém quer saber aonde estão as falhas ou os equívocos, ninguém quer saber disso. O dia que quiser saber, nós temos um funcionário ativo que tem condição de discutir a nível a Previdência. Mas tem que estar imbuído dos propósitos de respeitar o direito de quem já está aí há muito tempo. Nós temos gente que está de 90 anos de idade, é segurado desde de 1920,
Porque o Instituto foi fundado em 1910, 1913. Então, essas coisas têm que ser respeitadas, mas não vai levando. Eu repito, o Instituto tem que ser reformatado. Então, gostaria que vocês falassem sobre o movimento da ASSIM contra a lei, né? A Lei 9.720, 20/21. É isso. Como a ASSIM se movimentou em protesto, Correto. na própria diretoria. Na verdade, como foi essa reação dos aposentados e qual a ação da ASSIM? Na verdade, esse movimento não começou com a ASSIM. A primeira e a segunda manifestação na porta da prefeitura foi feita por 5 aposentados. 5. A ASSIM nem subscritou nada, não tinha um nome de convocação, nada. Nós entramos na terceira, que foi quando o secretário da Fazenda nos chamou. Ele sentiu que as críticas eram muitas, que a associação sempre foi guardiã dos aposentados e pensionistas. Isso aí é óbvio. Nós não temos problema ideológico, nada disso. Nós entramos de corpo e alma nos problemas dos aposentados. Nós entramos de... Então, quando começamos a falar, fomos mantendo a conversação com as ponderações, mas eles não queriam a ponderação. Aí nós criamos uma comissão de negociação, que aí a coisa começou a andar, porque esse pessoal da comemoração esse pessoal da negociação fala no estilo político como eles gostam de fazer. E a direção da associação não entra nesse caminho. Nós falamos só Cláudio. Cláudio não fala nada no achismo. Eu não falo nada no achismo. Luciano, nós só falamos assentado em princípios legais, de lei. Você pode ver que a nossa conversa é toda em cima de Constituição Federal, leis infraconstitucionais, é tudo assim. Nós não falamos nada do que nós entendemos, não. É o que está lá na lei. E nós preservamos isso com muita perseverança. Nós não caímos pelo descaminho de falar o que não. Dificilmente alguém nos questiona na justiça por isso, porque nós só falamos que está na lei que a gente conhece. Esse movimento, ele começou... Foi um pouco difícil, porque essa lei foi aprovada em janeiro. Janeiro, geralmente, boa parte, né, das pessoas estão de férias. Desligadas da realidade. Então, na época, nós temos que é o titular da administrativo, o Rafael. Ele foi uma pessoa que começou a fomentar isso em alguns grupos. Titular do Conselho Administrativo do IPANV, representante da ASSIM. Da ASSIM, ele é representante da ASSIM. Como então, nós aqui somos. Ele começou a visualizar também essas coisas, começou a chamar as pessoas para se as pessoas tinham entendido que tinha sido aprovado. Que estava por vir no contra-cheque Aí de maio. nós começamos a dialogar. Nós fomos até o IPANV, se assustou quando nós estivemos lá para conversar. Vocês viram, prestaram atenção o que vai ser feito? Em maio, quando as pessoas olharam o contra-cheque, né? Conversamos com a Cristine, que é a advogada da ASSIM. Então, nós começamos a conversar, começamos a buscar reuniões com a prefeitura. De antemão, nós não conseguimos. E essa pessoa que é do Conselho Administrativo, ele começou a ir para frente da prefeitura e se vestir de palhaço. Começou a tentar chamar a atenção, né, dessa situação. Então, nós começamos a nos agregar. E foi um movimento até muito interessante e bonito. Por quê? Nós juntamos ali associados da ASSIM e pessoas que não eram associadas da ASSIM. Todo mundo. E todos lutando por uma única causa. Mas esse movimento ele veio ganhar força mesmo quando veio o primeiro desconto. Que as pessoas olharam o contra-cheque e perceberam: eu não vou poder pagar meu plano de saúde, eu não vou poder ajudar meu neto. Porque a gente sabe que tem muitos avós, muitos aposentados que são arrimos de família ainda com o salário deles. Então nós começamos a ganhar movimento. Só que chegou uma hora que nós passamos a não ser mais recebidos pela prefeitura, né? Inclusive até com uma guarda lá para que não usasse banheiro, não fizesse nada. Mas foi um movimento que ganhou força e uniu dois lados. O lado dos associados e o lado do não associado. E assim sempre teve presente, como o Júlio retratou, com as questões legais, com os estudos,
né? Agregando, sim, os movimentos de rua, que não éramos nós que programávamos, né? Eram os próprios associados que se mobilizaram e fizeram carreata, fizeram vários tipos de coisa. Mas, assim, o fundamento jurídico e o fundamento legal mesmo, ele veio com a base de todo esse estudo, né? Nesse ponto, a gente tem que falar, o Júlio é extremamente conhecedor desses pontos legais e o Cláudio também, né? Que estuda bastante essas questões, está à frente. Então, assim, foi um movimento que veio. E só 1 ano e meio depois, né, Júlio, que nós fomos atendidos. Fomos atendidos, para ser recebido. Aí esses memoriais já estavam prontos? O memorial eu fiz 2. O Cláudio fez 2 pareceres. É porque quando a gente faz esses pareceres e memoriais, nós nos debruçamos nas leis. Como eu disse antes, nada é feito na assim, eu penso, eu acho, deduzo, suponho, imagino. Não, tudo dentro da lei. Com provas. Porque na lei não tem como fugir. Por isso. Então, são essas coisas, Manu, que a gente fala. Se não tiver gente para falar de cátedra sobre o assunto, os funcionários vão ficar sempre à mercê de outras administrações no futuro. Essa é a preocupação. E assim tem essa preocupação. Você vê que nós melhoramos o aspecto da sede, criamos uma tenda para a gente poder conscientizar o pessoal que nós temos que nos preocupar conosco mesmo. Não pode ser assim. Então, está acontecendo essas coisas. É porque é até difícil, né? Funcionário, quando quer se movimentar, ele faz greve, faz várias coisas. E aposentado Nós não faz podemos. o quê? Né? Por mais tempo livre que tenha, não atinge tanto uma administração que fez o que fez. Aposentado, fazer greve nem tem lógica. Sim, você vai paralisar então, o quê, né? Era conscientizar mesmo a população. E conscientizar também os vereadores. Porque através desses memoriais, desses estudos, se foi na porta de cada vereador. Só 2 que não atendeu a comissão. Os outros todos atenderam a comissão. Todo mundo atendeu. E dali se partiu pelo líder do governo, abriu a porta para que a gente começasse a dialogar aquilo que a gente já vinha falando. Há 1 ano e meio atrás. Há 1 ano e meio atrás. Tanto assim, o estudo, o embasamento legal, ele foi tão bom que nós não nos estendemos em muitas reuniões. Nós fizemos apenas 5 reuniões. Eu acho que nós começamos em junho. Em setembro, a gente já estava com as decisões tomadas, com os pareceres, com tudo delineado para que houvesse a mudança, para trazer para 5 salários mínimos dessa situação. Para te dar uma ideia, Luciano, desculpa, me permite. A ideia de 5 nem foi nossa. Nós tínhamos estagnado em 3. E aí, que nós, às vezes, a gente tem que falar essas coisas, porque a virtude do homem é reconhecer o erro. Eu falei pessoalmente com o prefeito, vou falar sempre, nesse aspecto, ali, do que houve. O prefeito tem os méritos dele. Ele reconheceu que errou, mas não corrigiu nos moldes que nós queríamos. Mas reconheceu que errou. Agora... Nem nos moldes que nós queríamos, não. Ele não corrigiu como a lei manda. Como a lei manda, como está estabelecido na lei. Isso aí. Mas são essas coisas. E a associação, esse caminho, nós não abdicamos disso. De lutar caminhando dentro dos princípios da lei. Para que amanhã ninguém tenha que pedir desculpa, me enganei. Não existe isso. E nós falamos, e aqui, nós 3 aqui, nós somos cônscios de que dias piores virão. Não por parte daqui, por parte da legislação em Brasília. E que não veio à tona ainda porque os próprios parlamentares do Congresso estão, assim, preocupados em botar em prática, porque vai ser um desastre no país todo, em termos de serviço público. Mas nós não vamos falar nada, porque isso aí nós não queremos entrar, porque foge do nosso âmbito aqui. Mas que, se nós não nos preocuparmos, a decepção a nível de Estado e município, em termos de funcionário público, vai ser um tiro no coisa. A nossa luta ainda, por enquanto, é chegar ao que é legal, né? Que é agora. Que é apenas 14% e o teto ser do regime geral. Isso aí. Então, essa é assim... E isso sempre foi colocado muito para a administração.
Porque nós passamos por momentos muito angustiantes, porque quando você traz uma alíquota, nós vamos subir para 3, para 2 salários. Vocês têm que aceitar. Se não aceitar, não vai nenhum. Aí você fica naquela situação, né? Como é que eu não aceito? E aquele que foi beneficiado vai ficar satisfeito? E deixo de beneficiar determinadas pessoas. Mas assim, conseguimos um avanço. Ainda não é o ideal e nem o legal. E nós vamos tentar chegar lá. Vamos ver. Para eles cumprirem a lei, efetivamente, ainda falta um monte de coisa a ser corrigida. Muita coisa. Além disso, né? Porque o fundamento das coisas que eles fizeram, efetivamente, foi errado. Não tem isso. A gente, por exemplo, eles, na lei 9.720 de 2021, ele traz lá na alteração que fizeram no artigo 36, diz assim, isso até não é usual na confecção de projeto de lei, nada disso. Entre parênteses, no final do que diz o inciso, diz assim, vide Constituição da República, artigo 195, 2, inciso 2. Isso ninguém usa. Nunca vi uma lei só de Vitória, agora que tem essa citação. As inovações foram muitas. E por um acaso, esse artigo 195, 2 da Constituição, ele trata da alíquota adicional para efeito dos segurados do regime geral de previdência social. O artigo 195 é do regime geral. O nosso está lá no 40, até 49, 37 e tal. Então, nem isso aqui se aplicaria ao servidor público. E foi aplicado para fazer essa alíquota progressiva de 2,5% uma e mais 5% na outra. De 14 foi para 16,5% e 19%. Então, até isso foi feito de erro, né? Porque isso aqui é um erro. É impossível um negócio desse. Você vê e não conseguir constatar isso. Mas é difícil. Se você vê a redação da emenda 103, que foi feita pelo Congresso, ela bate em tudo. Porque o regime próprio, municipal, estadual, tem que seguir o regime próprio federal. Não existe o regime próprio federal, em termos de físico. Quando fala regime próprio do município de Vitória, é o IPANV, o prédio está lá, as estruturas estão tudo lá. Da Serra, está lá. São Paulo, está tudo lá. Do Estado, está o Girão Monteiro. Aonde está a sede do regime federal? Não existe. É o Tesouro que paga. Esses parâmetros que foram puxados, por exemplo, a emenda 103, que o Júlio acabou de falar aí, do federal e do municipal, a emenda 103 de 2019, ela diz o seguinte, o artigo 9º, parágrafo 4º, os estados e o Distrito Federal e os municípios não poderão estabelecer a alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União. Então, fez né? Eu não posso estabelecer menor, exceto... Então, eu posso, né? Se demonstrado que o respectivo regime próprio de previdência social não possui déficit atuarial a ser equacionado. Ponto, vírgula. Hipótese em que a alíquota não poderá ser inferior dos aplicados ao regime geral de previdência social. A do regime geral de previdência social começa com 7. Começa com 7. Então, se o IPANV não tem déficit atuarial a ser equacionado, isso é a letra seca da Constituição, então, da emenda constitucional. Se não tenho, eu poderia até ser menor do que a da União. Beleza. Aí, mas, como eu sei que não é assim que a banda toca, aí o parágrafo 5º do mesmo artigo diz o seguinte, para fins do disposto no parágrafo 4º, então, quer dizer, para efeito de fixar a alíquota, só para isso, não será considerado como ausência de déficit a implementação de segregação de massa do seguraço ou a previsão em lei de plano de equacionamento de déficit. Aquele plano de equacionamento de déficit é aquele de 35 anos. Então, quer dizer, quem fez a segregação de massa, você não pode botar menos que a União, você vai ter que ficar no da União, mas você não tem déficit atuarial a ser equacionado. Então, a sua alíquota tem que ser 14%. E não poderia ser 14, 16,5, 19, como foi feita a nossa. O fundamento da prefeitura, do município, para fazer a reforma foi esse, parágrafo 4º do artigo 9º. Em atendimento ao parágrafo 4º do artigo 9º da emenda 103 de 2019, estamos fazendo essa reforma. Só que ele fala exatamente o contrário do que eles fizeram.
Esse é o ponto central disso tudo aí. É muito complicado, né? E quando o prefeito, a administração, citou textualmente, por causa do déficit de 8 bilhões, já não tinha mais. Já tinha um relatório do INSS falando que Ministério da Previdência, Que era inexistente. que não pode ser considerado déficit atuarial o plano financeiro. Porque tem fundo garantidor que é para o município. Isso é basicamente assim, no popular. Eu tenho uma dívida. Devo no nego. Fui no banco, financiei. Meu nome está no SPC, está lá, Serasa, não sei o quê. Fui lá, financiei, o que ocorre? Estou pagando em dia as minhas prestações? Estou. Então, meu nome sai do SPC, Tem que tirar. eu não sou mais negativado. Sou devedor da Malu? Não. Pô, fiz um empréstimo, quitou a conta lá. Então, eu não sou devedor. E aí, como é que eu posso ter déficit atuarial se eu fiz isso? Eu fiz um financiamento, mesmo que há de eterno. E esses valores que o município tem que repassar para o Instituto complementar a folha, isso consta da LDO e da Lei Orçamentária Anual. É obrigação fazer constar isso. Na lei que fez a segregação de massa, exige que o município faça isso. Então, esse é o dinheiro mais garantido que o IPANV tem, porque está lá no orçamento, e o prefeito é obrigado a cumprir, senão é crime de responsabilidade. Então tem que estar na LDO e na lei de orçamento, todo ano. Então, essa é difícil, fica um negócio complicado. E tem outra, Manu, presta atenção. Quando fizeram por inserir no esboço da emenda 103 que a segregação de massa não pode ser considerada para efeito de inexistência de déficit atuarial. O que contraditaram nisso aqui o auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, o mandatário lá. Também assinou coordenador-geral de auditoria atuária, contabilidade e investimento do Ministério da Fazenda. Diretor do Departamento de Regime de Previdência e Serviço Público do Ministério da Previdência. Secretário de Política da Previdência Social do Ministério da Previdência. Quer dizer que esse pessoal falou aqui, que não pode considerar como déficit atuarial, são mentirosos, são incompetentes. São eles que fiscalizam. Eles que fiscalizam. Nunca poderia entrar esse artigo ali. Jamais. É mesmo falar. Sua certidão fala o quê? Eu nasci em 10 de setembro. Não, para nós você nasceu em 5 de setembro. Sim, mas a certidão fala lá, o notário lá, notarial lá, falou que a certidão falou que eu nasci... Não, mas para nós aqui é 5. Mas como vai ficar? Vai ficar do jeito que eu quero. É 5. Você nasceu 5 dias antes. Para finalizar, eu gostaria que cada um de vocês expressasse o que foi individualmente vocês vivenciarem essa situação de janeiro de 2021, no decorrer desses 2 anos e 9 meses, até vocês conseguirem alguns resultados. Nem tudo foi conseguido, mesmo perante a lei, mas o que foi para vocês pessoalmente vivenciarem isso? Na verdade, a associação vem trabalhando essa linha de atuação desde quando nós fundamos, em 1997, que coincide a fundação da associação no dia que o Instituto Pessoa virou IPANV. Foi paralelo. Porque nós já sabíamos que ia acontecer coisas que eu chamei 8, 10 aposentados de peso, pelo tempo, pela experiência de que eles tinham. A maioria era auditor fiscal e advogado, procurador, médicos. Então nós criamos uma associação porque nós estávamos prevendo que um futuro nebuloso teríamos. Porque quando a administração fala em... Porque ninguém fala que está bem. Ninguém. Deve gastar gastos mirabolantes e pá, mas para esse é sempre ruim. Desde que tenha de motivo para... Atualmente nós estamos pagando a conta da prefeitura. As dívidas da prefeitura nós estamos pagando, os aposentados. Nós queremos fugir disso. Então o que é, em tese, né?
Em tese, por quê? Porque quem ganha menos de um salário mínimo, como tem, não pode ajudar a pagar nada. Mas ele ficou isento. Graças a Deus que chegamos a 5 salários. Mas é um sacrifício. Tem gente que perdeu plano de saúde. Tem gente que perdeu seguro, que já paga há 50 anos. Estava pagando seguro de vida, parou de pagar, perde o direito. O dinheiro deteriora. O direito deteriora-se, porque o seguro só paga quando está em dia. Nós tem mais de 500 que parou de pagar seguro de vida, que já está pagando desde 1970. Então, e também na pandemia, que morreu muitos colegas nossos. Então, tudo isso passa assim, na imaginação deles, no imaginário, não aconteceu nada disso. Essas coisas que nos fazem falar que futuro negro nós temos. Porque é negro. O Instituto ficou 10 meses fechado na pandemia. Portão de ferro fechado no cadeado. Atendemos só pelo Zap. Você vai falar com o ex-gari, um cara que ganha menos que o salário mínimo, em Zap, em Instagram. Então, como a associação não fechou, quem batia com a cara no portão ia lá para assim, toma um cafezinho quente, uma água gelada, não sei o que. Aconteceu isso. Nós passamos por essa experiência, que a prefeitura não conhece. A prefeitura não conhece, não sabe de nada disso. Então, a nossa esperança é que o aposentado, o pensionista e os servidores ativos atentem para as coisas que estão propensas a ocorrer que nós não podemos falar. Por que não podemos falar? Porque tudo isso está de forma embrionária em Brasília e o que nós temos que tomar são as precauções. E isso, com o tempo, a própria vida vai falar as precauções. Bom, ter vivenciado esse momento, né, dessa lei que veio em 2021, foi justamente no período em que eu me aposentei, eu tive um impacto já de imediato. Mas você visualizar pessoas que nunca tiveram sido descontadas, passar a ter o desconto, foi extremamente revoltante. Por quê? Parecia que nós, aposentados, estávamos pedindo favores à prefeitura e nunca tínhamos contribuído para aquilo que nós teríamos direito. A gente sabe que a Previdência precisa de passar por reformas, porém, fazer o que foi feito na Prefeitura de Vitória foi extremamente cruel. Tá? Porque não foi discutido, não foi dialogado. Tanto que uma das conversas eu lembro perfeitamente que eu falei por que não vinham reduzindo. Ao invés de levar a um salário, não trazia, né, a 6, depois a 5. Eu fosse reduzindo de trás para frente, né, e não cortar lá embaixo. Então, assim, mas foi um momento de muito aprendizado, porque a gente acha que aposentado não precisa fazer mais nada, né? E o aposentado de Vitória teve que lutar. Lutar e muito para chegar nesses 5 salários. E vai continuar lutando para chegar realmente na legalidade do seu direito. Bom, a minha primeira impressão de estudo, de tristeza, foi ver como é que aquelas pessoas que ganham menos na prefeitura começaram a passar efetivamente dificuldade. Eu me lembro até que fizeram coisa de juntar a cesta básica dos aposentados para levar para esses servidores aposentados, porque a partir do momento que você ganhava R$2.000, vamos botar aí, e aí você passou a pagar 14% em cima de um salário mínimo, é um negócio meio complicado de você suportar isso. Então, conheço alguns que pararam de perder o plano de saúde porque não tinham como pagar, tudo por conta disso. Isso é uma coisa que entristece muita gente. E pior de tudo isso é saber que isso tudo foi feito de forma ilegal. Quer dizer, nada do que tem naquela lei efetivamente é legal. Quer dizer, cobraram de quem não podia cobrar, cobraram a alíquota progressiva que não existe, não tem déficit, não tinha nada disso. Então, a gente que trabalhou mais de 40 anos aplicando a lei e sempre procurou aplicar a lei de forma correta, como no cargo de auditor fiscal do Tesouro, é duro você ver um projeto de lei com pouquíssimos artigos,
uma lei ter tanta Fazer coisa tanto errada estrago. de um negocinho Causar tão pequeno tanto disso. estrago, poucas... E fácil de entender. Acho que por mínimo que isso deveria ter passado na mão de um advogado, ia saber que estava muita coisa errada que não se aplica. Quando eu falo em alíquota adicional do artigo 195 da Constituição, jamais poderia estar falando de um servidor público. Então, é um negócio complicado. Isso foi muito duro de entender. Não dá para entender um negócio desse. Eu quero agradecer vocês, não só pela participação e pela presença aqui hoje, mas eu quero, com emoção mesmo, agradecer a representatividade de vocês ali pela Assim, pelos aposentados, também pelo IPANV, segurados, porque vocês fizeram total diferença nessa conquista, né? Perdurou 2 anos e 9 meses até se conseguir o que foi conseguido. Sabemos que ainda temos, né, um caminho muito enorme pela frente. E penoso. E penoso, árduo, mas eu quero agradecer porque sem vocês ali representando, tudo estaria como em janeiro, né? Quando eles receberam o contra-cheque em maio, viram esse rombo, porque essa é a palavra, é um rombo, né? É um desfalque enorme, né? No salário, no vencimento, no provento, na pensão. Então, eu quero agradecer muito a vocês por tudo isso, por toda essa luta, né? Arregaçar as mangas e lutarem efetivamente pelos aposentados. Obrigada. Não.